Olá, amigos, amigas, companheiros da Seara Espírita Redenção. Com muita alegria, mais uma vez aqui nos encontramos para hoje podermos conversar. Estamos no mês de setembro, onde inicia-se a campanha Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. Há tema ainda que nos incomoda, nos arrasta para reflexões, faz às vezes nós levar aquele que pratica o ato a condená-lo, sempre nos achamos que é uma situação injustificada. Mas vamos refletir aqui hoje nesse tema, e desde a época de Kardec, por que Kardec ficou atento a esse tema. Mas antes de mais nada, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, preparativa à prece, para darmos início então. Vamos lá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e lá Kardec aborda o tema suicídio e a loucura, no item 14, se eu não me engano, vamos ver aqui, para não cometermos, no item 14, 15, 16 e 17. Então ele dedicou 4 itens do tema no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ver aqui com o decorrer da nossa conversação que ele falou isso em outras obras dele também. E muitos são os que se preocuparam com isso. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ler aqui o início dele, né, do qual o Kardec se embasa, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Ora, graças a Deus, vamos fechar os nossos olhos, procurar respirar lenta e profundamente, inspirando, expirando. Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor, devedores ainda da grande lei, devedores da lei da harmonia universal, devedores ainda das leis de Deus, mas na condição de eterno pedinte que somos. Rogamos, Senhor, o seu amparo, a sua proteção. Nos auxilie, Senhor, a mostrar sempre o melhor caminho, a melhor rota e a porta a abrir. Que nessa noite possamos estar todos envolvidos num clima de família, num clima amoroso entre pais, irmãos, avós, tios e tias, num clima em que se unem os nossos antepassados e aqueles que já fazem parte do nosso futuro. Em especial aos irmãos, companheiros nossos, tão ligados a nós ou não, que deixaram essa vida pelo suicídio. Que possamos, através da nossa conversação e da nossa vibração amorosa em torno do tema, poder auxiliar, poder amparar e acudir a outros, com um clima senão de fraternidade, de amor, tolerância e respeito. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e por todo sempre. Que assim seja. Sem mais delongas, vamos lá. O tema suicídio, ele há muito já vem sendo abordado pela humanidade. E o século XVIII, no final do século XVIII, Goethe escreveu uma obra, em torno de 1776, sobre a tristeza de Metz, se não me engano, onde, na época, muitos jovens, após ler a obra, eram levados a cometer o suicídio. Não que com isso a obra encaminhava para isso, mas a obra levava uma dor tão profunda do personagem que as pessoas se sentiram no lugar dele, porque ele cometeu o suicídio, por não ser correspondido pela mulher amada. Então, no final do século XVIII, em torno de 1776,
aumentou-se muito a onda de suicídio entre os jovens, principalmente na Alemanha. Pois bem, e crescendo a isso, já no século XIX, muito-se também, próprio Durkheim, no livro Suicídio, ele estudou sobre o que representava o suicídio na sociedade. Mas, já essa obra de Durkheim, que por volta de 1897, já na época de Santo Agostinho, próprio Agostinho qualificava a morte em si, a morte de si mesmo, como uma ação pecaminosa. E a partir disso, a Igreja deu uma maior conotação, reforçou-se ainda mais o quinto mandamento, que não matarás, daquele que cometesse esse ato estaria incorrido no crime de transgredir uma das leis de Deus, nosso Pai. Já na Idade Média, o suicídio, vamos dizer, por volta do século XIII, XIV, XII, o suicídio era também considerado crime contra a coroa, contra o rei. Porque aquele que cometia o suicídio, ele era entendido como uma pessoa que já não contribuía mais com os impostos. E eles, quando cometia alguém que suicidar, a coroa, o rei, confiscava todos os bens da família, retirava de todos o direito até do sustento e ainda impedia daquele que cometesse o suicídio de ser enterrado no Campo Santo. Ora, temos alguns suicídios na história, mas vamos atentar ao de Judas, que num momento de dor e de desespero cometeu suicídio. Santo Agostinho, dentro das suas pregações e dentro da sua filosofia, também considerava o suicídio um crime, um erro. A Idade Média, os próprios reis, a própria coroa também consideravam. Então aí a gente vai entender por que Kardec aprofundou tanto nesse tema. E várias partes da doutrina espírita, e próprio Kardec, algumas obras que, dentro do seu Pentateuco, ele vai comentar sobre o crime ou o suicídio. Entre elas, nós temos o tema principal, que é do Livro dos Espíritos, da quarta parte, Esperanças e Consolações, o capítulo 1, Penas e Gozo, e o item é o desgosto pela vida, suicídio. Kardec vai fazer exatamente 15 perguntas aos espíritos, que vai da 943 a 957, sobre o tema. Ele vai esmiuçando o que refletia, quais as consequências, e aquele que fazia, aquele que não fazia. Então era um tema de muita importância. Porque também na Europa do século XIX, na época do Kardec, havia também muito casos de suicídio. E aí a gente vai entender que Kardec, através da sua intuição, da sua mediunidade intuitiva, e os próprios espíritos vindo e trazendo, fazendo esses questionamentos, facilitando através da intuição Kardec formular as perguntas, o porquê da nossa preocupação. E até hoje, nos mundos atuais, a preocupação, a gente sabe que, pela Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma doença social. Na pergunta 944, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: tem o homem direito de dispor de sua vida? Tem o homem direito de dispor da sua vida? E se observarmos que lá atrás, na Idade Média, Santo Agostinho já levantou esse questionamento, a qual os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Olha aí, que é uma das leis divinas. Só a Deus, só a programação espiritual, só sobre os desígnios da autoridade maior do nosso universo,
pode se dispor das leis. Não que Deus venha e vai cometer, facilitar o desencarne, a morte de alguém. Mas dentro dos processos naturais, pela justiça das reencarnações, da lei de ação e reação, todos nós, espíritos encarnados, vamos criar processos, como bem sabemos, da forma ao qual nós iremos desencarnar. Então não cabe a nós decidir por isso. Por isso que essa resposta a Deus, quer dizer, às leis de Deus. Cabe você viver conforme as leis de Deus e o momento certo do seu desencarne. Na 943, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida? Vamos lembrar lá na leitura do nosso Evangelho de hoje, bem-aventurados os aflitos. Olha aqui como diz Jesus no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Olha, e a pergunta de Kardec: de onde nasce o desgosto da vida? E aqui Jesus está dizendo bem-aventurado, porque todo esse desgosto que pode vir a acarretar sua vida, ele será consolado. Mas continuando a pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade. Mas como podemos entender ociosidade para Kardec? É a falta do trabalho manual somente? Não. É a falta do trabalho mental, de se ocupar, né? E a gente vai ver que ocupações são essas. É a falta da fé, responde os espíritos. E também da saciedade. Olha aqui, ociosidade e saciedade. E também da saciedade, aquela coisa assim, querendo saciar cada vez mais e mais, conquistar mais, você chega num ponto de que tudo mais não tem razão de ser. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com fito da felicidade mais sólida e mais durável que os separa. Vamos atentar aqui a Kardec. Quando ele diz o trabalho, porque a gente sabe que todo o processo de um suicida, já estudado há muito mais de 200, 300 anos, ele vem ali de uma certa tristeza, uma tristeza demorada, uma causa de depressão, e uma depressão causa essa falta de vontade de fazer alguma coisa, não é? Tanto é que muitos que chegam num quadro assim depressivo, quando se ocupam de qualquer atividade, eles tendem a sair desses quadros. Vamos lá. No livro Emmanuel, o Consolador, no livro Consolador de Emmanuel, ele diz assim: suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático indefinidamente. A pior emoção do suicida é a de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Olha aí essa afirmação de Emmanuel, que o suicida acompanha. É aquilo que nós falamos lá atrás. Só Deus, só as leis universais é que sabe o momento do desencarne. Tudo aquilo que você fez, seu corpo foi ser moldado, seu espírito vai moldar. Aí vamos lembrar de André Luiz, no livro na Reencarnação do Segismundo, o seu corpo vai moldar os pontos energéticos onde vai haver fragilidade, onde pode haver ali uma forma de desencarne. E quando você acomete isso, quando você sai desse padrão, você vai acompanhar o seu desencarne, assim como ele diz. Divaldo Franco também nos diz no livro Adolescência e Vida, no capítulo 25, onde ele aborda o tema o adolescente e o suicídio. O suicídio brutal, violento, é crueldade para com o próprio ser. Olha que interessante.
No entanto, há também o indireto, que ocorre por desgastar das forças morais e emocionais das existências físicas no jogo das paixões dissolventes. Na ingestão de alimentos em excesso, de bebidas alcoólicas, do fumo pernicioso, das drogas adícticas, das reações emocionais rebeldes e agressivas, do comportamento mental e extravagante, do sexo em uso exagerado, que geram sobrecargas destrutivas nos equipamentos físicos, psicológicos e físicos. Aqui nós estamos também abordando o autossuicídio, aquilo que se comete inconsciente, aquele onde todos os excessos que o nosso corpo, nosso espírito encarnado comete, principalmente entre os jovens, onde a adrenalina está forte no organismo, onde a vontade de trabalhar, de enfrentar, de ver desafios, né? Está ali contindo, querendo se extravasar. Nós temos aí, às vezes, algumas experiências no campo da juventude, que esse momento em que nós passamos da pandemia, onde a gente vê que está tudo parado, não se pode aglomerar, e os jovens saindo para festas clandestinas, aquilo tudo é uma energia que existe no jovem. Nós já passamos por isso. E isso leva, às vezes, em alguns casos, aos excessos, à droga, ao sexo, à bebida, ao fumo, inclusive até os exercícios exagerados. Agora eu queria falar com vocês os mitos que se tem sobre suicídio e da importância que nós devemos ter, a atenção que nós devemos ter para pessoas próximas a nós que possam desenvolver alguns quadros. Então tem alguns mitos sobre o suicídio que diz assim: cão que ladra não morde. Aquele que diz que vai suicidar não suicida. Pelo contrário. Fiquem atentos, porque quando a pessoa diz isso, às vezes a gente achar que é da boca para fora, não é. Ali já há um estímulo, porque nós não sabemos como esse espírito vem trazendo de reencarnações os processos de suicídio, a influência espiritual. Ele tem o direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Eu faço do meu corpo o que eu quero. E a gente sabe que depois de se cometer esse triste ato, não é bem assim, que é o procedimento depois das mensagens, né, que a gente recebe, dos romances, dos livros. Outro item, as pessoas que se ameaçam a matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Não é assim. Às vezes, num minuto de brincadeira, a gente tem exemplos em família, de amigos, em que o suicídio começou com esse tipo de brincadeira. Eu vou me matar, vou ali no quarto. Isso passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, todo mundo esqueceu. Quase 10 anos depois, essa pessoa veio a cometer o suicídio. Então, é mito dizer que não. Pode cometer sim. Quando a pessoa se sente melhor, o risco do suicídio foi superado. Não. É o caso que eu disse agora. A pessoa disse que iria se matar, não fez, esperou quase 10 anos. A gente viu que estava melhor, de repente uma pequena tristeza, a gente não sabe bem, foi lá e cometeu suicídio. Outro mito, como teve uma tentativa frustrada de suicídio, não fará novamente, pois aprendeu a lição. Conheço também aqui casos de a pessoa ter se retalhado o pulso e foram socorridos. Nossa, entrou em desespero e morreu de medo daquela situação e bradava e falava: não farei isso mais. Não confie, porque a pessoa propensa ao suicídio, ela vai tentar novamente. Então são mitos que a gente deve estar atento, ok? E Allan Kardec, antes de falar de Allan Kardec, vamos falar alguns fatores que pode levar a pessoa ao suicídio. Isso foi elencado também no século XIX, por Durkheim, hoje os médicos, cientistas. São alguns itens que a gente também deve estar atento. O que leva a pessoa ao suicídio? Desastre, guerras e conflitos. E aqui a gente pode dizer desastres pessoais, guerras pessoais, conflitos íntimos e externos. O estresse por deslocamento e aculturação.
Esse tipo de suicídio é aquele, às vezes você muda de cidade, muda de país, e a gente também tem muitas histórias sobre isso, em que a pessoa não se acostuma com o lugar, com o lugar, com as pessoas, com a cultura, e vai se apoderando de uma tristeza enfadonha, que leva também ao suicídio. A discriminação contra subgrupos. E aí a gente vê muitos casos de aceitação de gênero ou não, né? De racismo, que muitas pessoas cometem suicídio. Eu tenho um caso aconteceu esse ano na escola, minha esposa, com todo o processo de afastamento, um menino de 14 anos, só para ilustrar, tentou suicídio. A mãe estava buscando levar ele numa igreja para buscar a cura, que ela já tinha percebido, mãe solteira. E na igreja, né, pastor, tudo falava não, que aquela coisa da homossexualidade. E o menino, a mãe chegou, Deus enviou os anjos, os mentores, ela saiu do trabalho mais cedo, falou, vou para casa, chegou lá, ele ia começar a cortar os pulsos, porque não estava aguentando mais a pressão psicológica íntima, aquilo que eu falei lá atrás, os conflitos, por ele ter tendências homossexuais, e ele não queria magoar a mãe dele. E eu falo isso e me emociono, quando ele diz, não mãe, eu prefiro morrer do que te magoar. Aí a mãe dele abraçou ele, a minha esposa conta isso, falou, meu filho, não tem igreja, não tem nada que me vai afastar de você, eu te aceito do jeito que você é. Eu comentei com a Carmen, ela preveniu um suicídio, evitou, eu falei, essa mulher deu à luz pela segunda vez ao filho dela, no dia em que ela nasceu e hoje nesse novo nascimento. Então são mensagens, pessoal, que a gente tem que estar sempre atento. E dói. Presença de transtornos mentais, né? Diz quem já tem, a gente já sabe esses casos. Dor crônica ou enfermidade. E antecedentes de familiares de suicídio. E aqui a gente sabe também que tem histórico, né, de grupos, e a gente também sabe pela reencarnação, que grupos familiares vão se juntando, se reunindo. Então, pessoal, a gente está muito atento a esses detalhes. E, para reforçar tudo isso, a gente queria deixar para vocês o quanto Kardec dedicou, e os espíritos, a isso, ao assunto suicídio. Além das questões no livro dos Espíritos, da 943 a 957, em que ele fez vários questionamentos, aqui a gente não tem tempo para falar cada questão. No Céu e Inferno, ele aborda 9 casos sobre o suicídio. Quem tiver a oportunidade de ver o livro Céu e Inferno. Na Revista Espírita, que a gente quase não lê, ele abordou alguns casos na Revista Espírita de setembro de 1858, julho de 1962 e fevereiro de 1864. Ele abordou o tema suicídio em casos amorosos. Na Revista Espírita de junho de 1860, ele abordou o tema suicídio ao apego aos bens materiais. Essa aqui é interessante nesses 2 anos e meses, nesses 2 meses. Em setembro de 1864 e novembro do mesmo ano, ele abordou o caso de suicídio atribuídos ao falso espiritismo, que a pessoa se suicidou porque frequentou doutrina espírita ou porque teve contato. É interessante essas leituras. Em agosto de 1860, abril de 1861, também abordou com temas atenuantes de muitos casos gravíssimos. E por obsessão, em fevereiro de 1867, ele trata um caso de suicídio onde houve a obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos até a mensagem, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 14, 15, 16 e 17, onde ele fala sobre loucura, suicídio e loucura. E o clássico, o livro mais lido do tema, que é uma aula sobre de prevenção, nós quanto espírita, nós que trabalhamos no tratamento, na conversação fraterna, e queira ou não, lógico que querendo, os espíritos sempre trazem até a gente pessoas nesses inícios de caso
E é obrigação nossa, quanto espíritas, atentar sobre essa obra Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco, na psicografia da nossa querida Dona Ivone Pereira, onde ele trata alguns casos: suicídio por cegueira, aquele que ficou cego, lá tem um caso e se suicida, o que suicidou por falência, o que suicidou por ciúme, por tuberculose, por vício em jogo. Então, essa é a obra, para finalizar, essa é a obra que todos nós espíritas devemos tirar um tempo, não precisamos ler ela de uma vez, vamos lendo assunto por assunto, ok? E Kardec, voltando em Kardec, a preocupação dele sobre o suicídio, ele publicou na Revista Espírita de 1862, em julho de 1862, o seguinte texto. Vou ler para vocês. A publicidade dada aos suicídios, que fazia-se muito isso naquela época, produz sobre as massas o efeito da guarita. Excita, encoraja, acostuma-se com a ideia e até mesmo a provoca. Sob esse aspecto, consideramos as descrições do gênero e que nenhum abundam nos jornais como uma das causas excitantes do suicídio. Dão a coragem de morrer. Então ele vê através disso aí, que o que se falava hoje, naquela época, né? Lógico, não tínhamos redes sociais, internet, e a gente também sabe de muitos casos, né? Baleia Azul e outros tantos, em que pessoas assim, escrupulosas, sem querer julgar e deixa que a vida julga, levando crianças de 12, 13 anos a cometer suicídios, né? Então, quando você... essa advertência de Kardec, se você dá publicidade, principalmente entre os jovens, entre as pessoas que já estão deprimidas, onde você vê esses tipos de casos, hoje em dia, naquela época, era através de livros ou jornais, hoje nós temos com mais rapidez e facilidade as redes sociais, ele preocupa com o tema de publicidade, de dar muita conotação ao tema suicídio. E queria deixar para vocês, também como reflexão para nós, um textozinho que a gente pesquisou, que sim, diz assim: são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas de desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia de Deus. Sim, porque se cometemos algum erro é porque não temos conhecimento do assunto. Materialismo severo, solidão, depressão são doenças e enfermidades incuráveis. Violência, maus tratos, abusos de todo tipo, sexual, de drogas, né? A gente já viu, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperanças e obsessão dos espíritos. Queria trazer isso aqui como reforço para a gente, caso perceba alguém que esteja passando por esses momentos, que fiquem atentos. Vamos aproveitar o Setembro Amarelo. Caso você, mesmo espírita, não tenha ainda aquela força e a condição de tratar o tema, vamos usar um telefone que ele é de grande valia, que é o 188, que é o telefone do CVV. E eles sempre nos ligam, nos alertam, que não devemos nunca deixar para lá, quando a pessoa se encontra nesse estado. É possível prevenir um suicídio quando se reconhece os sinais. E os sinais estão aí à frente nossa. Então não se sintam intimidados por não, às vezes, ter condições de tratar um caso que possa ter chegado até você. Encaminhe para o 188 CVV. Tem pessoas capacitadíssimas
para trabalhar isso. E se chegou na sua casa espírita, primeira coisa, faça uma oração. Faça uma prece para essa alma querida. E vamos evitar, não deixar voltar sozinho. Vamos voltar a ajudar a trazer de volta a alegria nesse espírito. Porque só ele sabe a dor, o sofrimento que vem passando. Ninguém mesmo, que não esteja passando pelo processo de depressão, de tristeza, que possa levar ao suicídio. Só a própria pessoa. Mas os sinais, como diz, são sempre dados. Graças a Deus, queremos encerrar hoje a nossa conversação. Desculpem se não consegui abordar com mais eficiência o tema. É um tema de muita profundidade, é um tema em que a grande população do mundo passa pelo processo do suicídio. Como eu falei anteriormente, a Organização Mundial de Saúde preocupa sim com o tema suicídio, okay? Que é um caso de doença de saúde pública, ok? Graças a Deus, vamos encerrar, nos preparar para a prece, colocar o copo de água para fluidificar, observando, nos colocar numa condição para recebermos o passe à distância. Isso, vamos dar alguns minutinhos, segundos, para você preparar para o nosso encerramento. Graças a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos lentamente e vamos inspirar, expirar. Inspiramos paz, expiramos amor, inspirando paz, expirando amor. Se sentimos alguma tristeza, vamos dizer essa frase: eu sou seu Deus zeloso, eu sou aquele que te cura. Mentalize essa frase e vamos buscar a nossa cura física, a nossa cura emocional, a nossa cura espiritual. Vamos lá? Eu sou o seu Deus zeloso, eu sou aquele que te cura. Inspirando, expirando, relaxando. E vamos nos preparar para o passe com os passistas que se encontram à distância, mas está ligado. E vamos ter a fé de sermos atendidos pelas entidades da nossa casa espírita. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Amados amigos, queridos, que nessa noite possamos estar receptivos, sentindo todas as vibrações que o universo emana, sentindo a cura proporcionada através do passe fluídico, sentindo que a cura inicia-se em nós mesmos. Que a cada manhã possamos despertar e agradecer ao Senhor por mais esse dia. Que possamos a cada manhã agradecer ao nosso Pai e à nossa Mãe pela oportunidade da reencarnação, de adentrarmos no mundo da matéria. Só a Ele e a Deus devemos agradecer por estarmos aqui. Agradecer pelo dom da saúde, a cada manhã agradecer pelo alimento, agradecer pela saúde, pelo lar e pelo agasalho. Agradecer por esta casa que nos acolhe, a Seara Espírita Redenção. Agradecer pelo nosso trabalho material, onde podemos tirar o sustento do nosso corpo físico, com equilíbrio, com harmonia e parcimônia. Agradecer, Senhor, pelas luzes do Teu Evangelho, pela luz das bênçãos das leis de Deus. Agradecer, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que nos acolhe e nos recolhe nos nossos momentos de dor. Pedimos, Senhor, nessa noite, por nossos irmãozinhos que passam por um momento de dificuldade no campo emocional e espiritual. Pedimos a esses irmãos que estejam em tristeza profunda, possa recobrar novamente a alegria pela vida, alegria pela noite estrelada, alegria pela lua, alegria pelos animais noturnos, alegria pelo dia,
alegria pelas nuvens e o céu azul. Que esses companheiros possam encontrar em Ti novamente, Senhor Jesus, através da nossa querida Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que socorre e ampara todos nos vales do suicida, almas perdidas ainda, desencontradas da razão e do ser. Que possam, Senhor, nessa noite, serem recolhidas, amparadas e tratadas, e que de nossa parte possamos elevar uma em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Acolhei, Senhora, todas essas almas como as nossas, devedores ainda, que somos da grande lei de Deus, nosso Pai. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que a paz de nosso Senhor Jesus vibre em nossos corações. Ficar bem, em paz.